Olá a todos! Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da LDB, a nossa Lei de Diretrizes e Bases, e na aula de hoje a gente vai falar do artigo 4º até o artigo 7A, através de um mapa mental com bastante esquema, bastante ilustração para facilitar o aprendizado, tá bom? Na aula passada a gente já falou dos artigos 1 ao artigo 3 e na aula de hoje a gente vai falar do artigo 4 até o artigo 7A, tá bom? Então acompanha aqui comigo, nós vamos trabalhar de uma forma esquematizada através desse mapa mental. Você pode acompanhar aí na tela comigo, tá bom? O artigo 4º, começando aqui pelo artigo 4º, ele diz: o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de. O que é que o Estado precisa garantir para cumprir o seu papel com a educação escolar pública, tá bom? Então, primeiramente, o inciso 1º diz que ele precisa garantir a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Então, aqui ele está falando da educação básica, ou seja, aquilo que não pode faltar, tá? Na vida de cada estudante, essa educação básica que não pode faltar. E gratuita, aquilo que o aluno não vai pagar, tá? E ela vai ser organizada da seguinte forma: com a pré-escola, que vai dos 4 aos 5 anos de idade, o ensino fundamental, que vai dos 6 aos 14 anos de idade, que é do primeiro ano ao 9º ano, tá? E o ensino médio, que vai dos 15 aos 17 anos de idade, que se trata da primeira à terceira série, tá bom? Então, a pré-escola, aliás, a educação infantil, ela é organizada na creche, né, que é dos 0 aos 3 anos, e a pré-escola, que é dos 4 aos 5 anos. Por que que a creche não está aqui no inciso 1º da LDB? Porque o inciso 1º, ele fala da educação básica obrigatória e gratuita. E a creche não é uma educação obrigatória, tá? Ela é uma educação gratuita, sim. Ela deve ser fornecida pelo serviço público, sim, mas ela não é obrigatória. Caso um pai decida colocar o seu filho na escola a partir dos 4 anos, ele pode. A creche não é uma educação obrigatória, tá bom? Então, o que é básico? Básico, obrigatório e gratuito: a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio, tá bom? Inciso 2º. Educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Olha só, aqui no inciso 2º, ele já está falando aquilo que é gratuito. O inciso 2º não fala da educação obrigatória, ele fala da educação infantil gratuita. E a educação infantil gratuita, ela vai desde a creche, que é de 0 a 5 anos, como a gente acabou de falar, né? E a pré-escola, que é dos 4 aos 5 anos. Inciso 3º. Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Gente, o inciso 3º, ele fala do atendimento educacional especializado. Toda escola, toda a instituição educacional precisa prestar um atendimento especializado para aqueles alunos que são especiais, aqueles alunos que têm problemas que são deficientes visuais, aqueles alunos que são deficientes auditivos, deficientes físicos, ou até mesmo aqueles que possuem altas habilidades ou superdotação, ou também os que possuem transtornos globais, tá bom? E esse atendimento educacional especializado, ele acontece de forma transversal. O que é a transversalidade? É aquilo que atravessa todas as etapas da educação. Então, aqui nós temos um esqueminha para você.
Perceba que aqui nós temos como exemplo a educação especial, tá? Mas o atendimento educacional especializado parte desse mesmo esquema. Nós temos a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, como educação básica, e temos a educação superior também. A educação especial, ela é transversal. Por quê? Porque ela atravessa todas essas etapas educacionais, tá bom? Então, aqui nós temos um exemplo de transversalidade. E a educação, o atendimento educacional especializado, ele também vai ser transversal. Ele vai atravessar todas as etapas da educação escolar de cada criança, tá bom? Inciso de número 4, acesso público e gratuito ao ensino fundamental e médio para todos que não concluíram na idade própria. Então, geralmente, um aluno encerra o seu ensino médio com os seus 18 anos, né, no máximo. Caso esse aluno tenha passado dessa idade, ele pode ter direito à educação, de estudar, de realizar o seu ensino médio, pode ser pela modalidade EJA também, né? Caso ele tenha passado da idade para estudar, tá bom? Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Todo professor sabe que tem aqueles alunos, né, que se destacam, que têm uma facilidade de aprendizado muito grande, e esses alunos, eles precisam ter acesso a um nível mais elevado de ensino, tá bom? Isso segundo a capacidade de cada um, né? É claro que existem alunos que eles precisam de um nível mais elevado de ensino, outros eles precisam elevar, mas não tanto assim. Vai muito da capacidade de cada um, ok? Inciso de número 5, oferta de ensino noturno regular adequado às condições do estudante. Nós sabemos que principalmente no ensino médio existem alunos que trabalham, existem alunos que não conseguem estar num horário escolar da manhã ou da tarde. Então, esses alunos, eles podem optar pelo ensino noturno regular. É claro que a instituição, para ela funcionar uma turma no ensino noturno, ela precisa ter quantitativo de alunos, né? Em uma cidade com uma população grande, esse quantitativo de alunos geralmente é alcançado com uma certa facilidade. Em cidades que são que tem uma população menor, né, geralmente acontece daquela instituição não conseguir formar uma turma para dar início ao ensino noturno. E aí, nesse caso, por conta do quantitativo de alunos, a escola não é obrigada também a funcionar um ensino noturno com 2 alunos em sala de aula, certo? E mesmo que a sua escola mais próxima da sua casa não tenha esse ensino noturno regular por conta do quantitativo de alunos, ele pode estar se deslocando para uma escola do bairro vizinho para que ele possa ter esse ensino noturno, para que ele possa estudar de acordo com o horário que fique mais dentro das suas condições, tá bom? Próximo inciso, ele diz aqui, ele diz oferta de educação escolar regular para jovens e adultos com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Então, aqui está falando da educação EJA, que é a educação de jovens e adultos. É uma educação voltada para aqueles alunos que não conseguiram terminar o seu ensino médio na idade correta, mas que esses jovens, esses adultos, podem estar retornando para a escola para concluir o seu ensino médio na modalidade EJA, ok? Próximo inciso, ele diz sobre
atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares. O que seria esse suplementar? Seria acrescentar um atendimento que é de necessidade de cada educando. Por exemplo, o fornecimento de material escolar é algo necessário, é algo que todo estudante precisa. Transporte, a instituição, o Estado, na verdade, precisa garantir que cada aluno consiga se deslocar para a escola, né? Então, o Estado, ele vai fornecer o transporte escolar que vai levar os alunos até a sua instituição de ensino. Alimentação, o aluno precisa ter o seu lanche no horário de intervalo das aulas, né? E assistência à saúde. Muitas instituições, muitas escolas, né? Já fornecem para os alunos uma determinada assistência, como, por exemplo, atendimento odontológico, né? E entre outras assistências à saúde. Próximo inciso, ele diz: padrões mínimos de qualidade do ensino, definido como a variedade e a quantidade mínimas por alunos de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizado, adequados à idade e às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a provisão de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados. Então, é feito um planejamento por aluno. Basicamente, quanto que cada aluno vai precisar de insumos para ele se manter na escola. Quando se trata de insumos, está falando do uso de produtos de limpeza, papel higiênico, materiais escolares, né? Entre vários outros exemplos, né? Então, esses insumos indispensáveis é feito um levantamento por aluno, de quanto que cada aluno vai precisar de insumo para que ele possa iniciar e terminar o ano letivo. Vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próximo de sua residência, a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. O ideal é que a criança ela tem que estudar na escola mais próxima da sua escola, né? A gente sabe que na prática, às vezes acontece da criança não conseguir vaga na escola mais próxima e aí ela tem que se deslocar para a escola dos bairros vizinhos, né? Mas o ideal é que cada criança estude na escola mais próxima da sua casa. Próximo inciso fala da alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica, como requisito indispensável para a efetivação dos direitos objetivos de aprendizado e para o desenvolvimento dos indivíduos, certo? Então, esse aqui foi o artigo de número 4, né? Trabalhamos aqui o artigo de número 4 e foi acrescentado na nossa LDB o artigo 4A. Por que que ele é chamado como artigo 4A? Porque surgiu-se a necessidade de acrescentar um artigo a mais na legislação, né? Só que o que acontece? Ele deveria estar após o artigo 4. Se ele fosse colocado como artigo 5º, todos os outros iriam ter que, né, ser modificado também. Então, o artigo 5º ia passar a ser o 6º, o artigo 6º ia passar a ser o 7º. Então, para não mexer com todo o restante da legislação, acrescenta-se aqui as letras, né? Agora nós temos o artigo 4A. O que é que diz o artigo 4A? Ele diz que é assegurado atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera de sua competência federativa. Então, aquele aluno
que precisou se ausentar da escola por motivo de saúde, porque precisou fazer uma cirurgia, precisou fazer algo que, por motivo de saúde, ele precisou se afastar da escola, é assegurado um atendimento educacional durante esse período. Tá? Então, é enviado os trabalhos, é enviado as atividades, né, para que esse aluno não seja prejudicado em relação à sua carga horária anual da escola. Artigo de número 5º. O acesso à educação básica obrigatória é direito público objetivo, podendo exigi-lo. Quem é que pode exigir o acesso à educação básica? Então, quem é que pode exigir é qualquer cidadão ou grupo de cidadãos ou associação comunitária ou organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, ou até mesmo o Ministério Público, tá bom? Então, a educação básica, ela é obrigatória, é direito público e cada uma dessas pessoas ou associações ou o Ministério Público, eles podem estar exigindo o direito à educação de cada um. Ainda no artigo 5º, a gente tem aqui que o poder público deverá. O que é que o poder público deverá fazer? Ele deverá recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Ele precisa fazer esse levantamento, ele precisa fazer esse censo de quantas crianças, adolescentes ou jovens não concluíram a educação básica, tá bom? Fazer-lhes a chamada pública. Todo ano o poder público tem que fazer a chamada pública de orientar e também chamar os pais dos alunos para efetivarem as matrículas dos seus filhos nas instituições de ensino. E zelar junto aos pais ou responsável pela frequência à escola. Então, a frequência à escola ela deve ser feita pelo poder público, mas também e principalmente pelos pais ou responsável de cada aluno, tá bom? Então, esse aqui foi o artigo 5º da nossa LDB. Artigo 5º trouxe quem é que pode exigir o direito à educação e trouxe também o que é que o poder público deverá fazer, tá? Então, esses foram o artigo de número 5. Agora, o artigo de número 6. Artigo de número 6 diz: é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade, certo? Então, cada pai deve efetuar a inscrição, a matrícula de cada criança na educação básica. Essa é um dever dos pais, não pode ser repassado para nenhuma outra pessoa. No caso dos pais ou responsáveis, não podem ser repassados para nenhuma outra pessoa. De pedir para um tio, para um vizinho, para um amigo ir fazer a matrícula da sua criança na escola, não pode. Quem tem que fazer é o pai ou responsável. Artigo de número 7. O artigo, deixa eu ver se está enquadrado aqui. O artigo de número 7 diz que o ensino é livre à iniciativa privada, atendida às seguintes condições. Então, as instituições privadas, elas podem iniciar as suas atividades no ramo educacional? Sim, portanto que elas atentam às seguintes condições. A primeira é o cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. Apesar de ser uma instituição privada, mas ela precisa obedecer tudo aquilo que está em cada legislação educacional, tá bom? Inclusive aqui na da LDB. Segunda,
autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público. E a terceira é a capacidade de autofinanciamento. Então, por exemplo, se uma a instituição privada, ela funciona de que maneira? O aluno paga a mensalidade e com o valor dessa mensalidade que os alunos vão pagar, a instituição vai manter aquilo funcionando, né? Vai pagar os seus funcionários, vai manter as manutenções básicas e vai manter aquilo funcionando. O que é que diz o inciso 3º do artigo 7º? Ele diz que a instituição privada precisa ter a capacidade de autofinanciamento, ou seja, mesmo que aqueles alunos estejam inadimplentes com a sua mensalidade, aquela instituição precisa ter a capacidade de autofinanciamento para concluir o ano letivo, né? Mesmo que aqueles alunos não estejam em dia com as suas mensalidades, tá bom? Então, essas são as 3 condições para o ensino da iniciativa privada. Próximo artigo, já falamos do artigo 4, 5, 4, 4A, 5 e 6 e 7, né? Agora vamos falar do artigo 7A. O artigo 7A diz que ao aluno regularmente matriculado em instituições de ensino público ou privada de qualquer nível, é assegurado, no exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-lhe atribuir a critério da instituição e sem custo para o aluno uma das seguintes prestações alternativas nos termos do inciso 8 do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Então, esse artigo de número 7, ele diz que para os alunos que por motivo religioso, por motivo de crença, não puder estar presentes em determinada prova ou determinada aula, ele pode, sem prejuízo, em outro momento, remarcar aquela prova ou aquela aula. Quando se trata aqui do artigo 7º-A, o exemplo mais comum que eu tenho para exemplificar é a questão dos adventistas, né? Os adventistas são pessoas que, por conta da sua religião, eles não participam, eles não trabalham, eles não estudam nos dias de sexta-feira às 6 horas da tarde até o sábado também às 6 horas da tarde, né? Então, esse é um período em que eles não trabalham, não estudam e que isso deve ser respeitado pelas instituições de ensino, né? Então, por conta disso, eles, caso a instituição marque uma prova, um simulado, como já aconteceu, uma aula que seja em um sábado letivo, por exemplo, aquele aluno que é adventista, ele tem o direito de que seja remarcado essas atividades para outro dia sem prejuízo, tá bom? E o que é que diz o inciso 1º? Prova ou aula de reposição, conforme o caso, ser realizado em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com sua anuência expressa. Inciso 2º, trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa com tema objetivo e data de entrega definido pela instituição de ensino, tá? Então, essas aqui são 2 alternativas para aquele aluno que não pôde estar presente em uma determinada aula ou prova por conta de motivos religiosos, tá? Então, vale lembrar que esse artigo não é válido para o ensino militar, tá bom? Gente, então essa foi a nossa aula
da Lei de Diretrizes e Bases, do artigo 4º até o artigo 7A. Na nossa próxima videoaula, nós vamos trabalhar os seguintes artigos. Vamos trabalhar aqui o artigo de número 8 até o artigo de número 18 e eu aguardo você na nossa próxima videoaula. Não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal. Vale lembrar que essa aula não isenta você de ler a legislação por completo. Aqui na nossa aula, por se tratar de um mapa mental, algumas coisinhas são um pouco mais resumidas, né? Apesar dela trazer a interpretação clara e coerente como ela tem que ser, mas algumas coisas são um pouco mais resumido por se tratar de um mapa mental, ok?